Olá, turma, sejam bem-vindos ao nosso curso profissional, técnico profissional, programação de jogos digitais, né? Nós estamos aqui falando fundamentos da programação em jogos digitais e vamos falar hoje de lógica, né? Tá bom? Um pouquinho de lógica para nós aí. Deixa eu só me organizar aqui. Introdução à lógica computacional. Ok, isso é exatamente isso. Bom dia, Brian, Felipe, né? Para quem eu não dei ainda, Rebeca, Yasmin, Nicolas. É nós, né, Nicolas? Tamo aí. Então, bora começar? Então, nessa aula de hoje, nós vamos dar uma introdução ali, um pouquinho, dar uma entrada um pouquinho ali no que é lógica e programação. Vocês já tiveram contato com lógica? Alguma informação, alguma introdução, algum conteúdo no ano anterior? Não? Alguém aí para socorrer o professor, para lembrar? Tá? Então, nós vamos ver o que é programação, a princípio, primeiro, né? Uma introdução, e aprender o que é um programa de computador, né? Então, nós temos que dar um início aí para a gente entrar um pouquinho mais na lógica ali, entender um pouquinho dos scripts, da lógica e como funciona a lógica de programação, né? Só um pouquinho. Ni, tá fora lá a imagem ou tá normal? Na tela tá aparecendo para mim metade. Na televisão lá, na minha tela tá normal. É? Ô, turma, só me informa uma questão aí. Como que tá aparecendo a minha tela para vocês aí? O slide. O slide e a minha pessoa. Normal? Não tá recortando nada? Na minha tela tá aparecendo cortado o meu braço e o slide cortado. Beleza, Luiz? Então tá normal. Acho que é só a minha visão mesmo aqui que tá. Tá ok, então. Então, vamos lá. Né, para entrar de vez aqui nesse universo de games, né? Vamos trabalhar um pouquinho e fazer entender como que funciona essa área dessa indústria maravilhosa, né? Que é a que mais fatura aí nos últimos anos, né? Então é preciso entender a programar, né? Parece que está cortado no canto, né? Verdade. A minha visão está parecendo cortado. E por isso que eu perguntei para vocês aí. Deixa eu só ver aqui. Só um minutinho aí que o professor vai ver o que está acontecendo. É que cortou um pedaço do meu braço e um pedaço da tela. Aqui na televisão, né? E lá eles falaram que também. Eu acho que sim. Coloca eu e. Só que tá ao contrário, né? A guerra deu certo. Agora deu certo. Então, voltando aqui, turma. Vamos ver aí se melhorou aí. O professor desconectou e conectou de novo. Se tiver cortado aí, vocês vão me sinalizando aí. Tá melhor, Gabriel? Tá ok. Então, pra gente entrar nesse mundo, né? Entender um pouco da lógica, vamos dar um início então aqui, né? Para começar, vamos conversar um pouquinho, né? Se você entende o que é programar, né? Perfeito? Agora, Luiz. Maravilha. Agora foi, né, Caio? Então, bora lá. Nesse universo de games, né, como o professor falou para vocês ali no começo, né, onde a máquina de faturamento hoje é a das maiores do mercado, né, ultrapassa até a parte do cinema, né? Então, é bem importante essa indústria de jogos, esse universo aí que a gente vive, né? Então, é preciso entender um pouco, né, da lógica, da programação, né? Então, eu pergunto para você, o que seria programação, né? Queria que você conversasse aí agora com o teu colega aí do lado aí, dá uma cutucadinha de leve, assim, né? Sem agressão. Pergunta para ele, daí, o que seria programação? Né? E traga a resposta aqui para nós no chat, para compartilhar com o professor, para a gente começar a nossa aula. O que seria aí? Dá uma pensada aí. O que seria programar?
Bora lá? Conseguiram? Difícil, né? Na primeira aula, né? Conectar, acordar, né, turma? Bora lá, Gabriele, Luiz, Caio. Ajuda o professor aí. O que vocês entendem aí? O que é? Quiserem dar um pesquisar, ele pode dar também, não tem problema. Só pra gente introduzir melhor aqui esse conteúdo, né? Eu preciso saber o que vocês pensam sobre esse assunto, né? Qual que é a ideia que passa na cabeça de vocês, né? De programar. Pode falar qualquer coisa, né? Ah, professor, eu quero programar, eu não sei o que é. Ah, não, programar para mim é isso. Programar é passar uma resposta para ser resolvido, para ser executado, né? Qual que, né? Com as tuas palavras mesmo aí, qual que é o teu ponto de vista? Pergunta aí pro teu colega aí do lado, escreve aí pro professor aí, ajuda o professor. Vamos lá, Rebeca, Gabriele, a Júlia, alguém? Alguém comigo na sala? Estamos quantos alunos hoje? Estamos 17, 18, 17, né? Ninguém, turma, vai responder o professor? Júlia. Programar é dar uma instrução ao computador para ele executar. Exatamente. É, perfeita a tua resposta, Júlia. É, de forma resumida, seria essa a ideia aí, né? Mas é isso que eu queria escutar. Queria saber qual que é o ponto de vista de vocês mesmo. Se certo, ou se errado, ou se mais ou menos, né? É importante eu saber isso para entender como que vocês estão pensando aí, né? Para o professor conseguir equilibrar aqui o conteúdo e trazer para vocês. Mais alguém aí para ajudar? O Brian, né? O Brian disse que programação é dar instruções de como um programa deve agir, né? Instruções, né? Palavra boa ali de ser usada, né? São instruções, né? Com certeza a gente faz instruções, né? A linguagem de programação, ela surgiu, ela é o nosso interpretador, né? É como se o computador falasse inglês e nós tivéssemos, né, o nosso software como um tradutor ali para trazer o que a gente está pedindo, né? É exatamente a questão que a Júlia e o Brian tratou aqui, trazendo as instruções, traduzir a linguagem de máquina, né? Nossa linguagem de nível alto e linguagem de nível baixo, né? Então a gente conversa normal com o software interpreta e o nosso computador entende, né? E o que ele quer entender? Entender o que a gente está pedindo, solicitando, as nossas instruções, né? Dentro dessa ideia, desse contexto aí, seria a ideia de programar, né? De dentro de um software que gerencia essas interpretações e o computador nada mais, nada menos que é uma máquina, né? Uma máquina que executa funções, né? Correto? E hoje nessa máquina está ficando mais perigosa, né? Estou ficando até preocupado. Essa máquina está ficando inteligente, né? Agora, não sei mais se eu posso falar como máquina, né? Ela está cheia de sentimentos aí. Essa IA, né? As nossas máquinas estão cheias de inteligência artificial, né? Então, até sentimentos, né? Tem até uma reportagem que passou esses dias que temos que tratar a IA com educação, né? Quando perguntar alguma coisa para ela, por favor, obrigado. E ela guarda essas instruções, esses sentimentos aí, e ela te trata conforme você trata ela, né? Então, se você não é gentil, as respostas para você retornam de formas diferentes. Se você é mais gentil, ela entende que você é uma pessoa legal, gentil com ela retorna as melhores respostas para você. Então, é um estudo que eles estão fazendo. Então, dá até medo agora dessas máquinas, né? Mas é máquina, né? Máquina e a gente que é para a gente comandar, né? A princípio, né? Vamos ver como que vai ser o futuro aí das máquinas, né? Então, uma introdução aí do que é programar, né? Então, para a gente começar a nossa conversa de hoje, né? Já começamos ali, por enquanto só o Brian e a Júlia que me ajudaram ali, eu queria que todo mundo participasse também mais aí, né? Estamos acordando ainda, né, turma? Então, programação é um processo de escrita, né? Teste, prototipação ou manutenção de um programa de computador, né? Esse programa de computador nós conhecemos aí como software, né? Então, o programa ele é escrito em uma linguagem específica. Então, existem várias linguagens hoje no mercado, né? Aí, JavaScript que você conhece, Java, C++, C Sharp, Python, né? React, inúmeras línguas aí, né? De front-end, de back-end, né? Tem várias linguagens aí
no mercado, linguagens específicas. Embora seja possível, né, que com alguma dificuldade, a gente escrever diretamente na linguagem de máquina. Que lembra que o professor falou, não sei se comentou com vocês, né, que a gente mistura nossas aulas aí, mas a linguagem de máquina, né, quem sabe aí qual que é a linguagem da máquina? Antes do professor continuar a introdução aqui, né? Lembra? Não sei se eu comentei com vocês, né? Provavelmente sim. Sempre eu estou repetindo isso. Então a máquina tem uma linguagem, né? E qual que é a linguagem da máquina? Alguém aí para me ajudar? Né? Vamos facilitar um pouco aí, né? A máquina entende só zeros e uns, né? O que a máquina entende? É ligar e desligar, né? É como você colocar uma tomada, né? No buraquinho ali da tua energia. Vou ligar e vou desligar, né? Ligar a tomada e desligar a tomada. Apertar o interruptor, a lâmpada, desligar o interruptor, desligar a lâmpada, né? Ela entende só isso. A instrução da máquina é exatamente, Luan. Obrigado pela força aí. Luan respondeu ali, né? Perguntou, mas respondeu, né, Luan? Obrigado, né? A linguagem da máquina ela é binária, né? Então, quem inventou essa linguagem lá nos primórdios, lembra que a gente contou um pouquinho da história dos computadores, né? Se eu não contei para vocês, provavelmente eu vou entrar nessas histórias aí, né? Mas a gente está sempre relembrando. Então, a história da máquina lá, né? Com o ENIAC lá no comecinho, toda essa parte, por que surgiu as máquinas, porque a necessidade do ser humano de contar, de fazer, né, a contagem, e depois começou a dar funções, instruções mais precisas para os computadores, eles foram evoluindo, né? Só que a linguagem, ela é ainda lá a primeira que surgiu, né? Que alguém lá teve a ideia de fazer assim circuitos, né? Liga, manda energia e tira energia, né? A linguagem é essa. É 0 e 1, né? 0 desligado, 1 ligado. Liga, desliga. Sequências de liga e desliga, né? De zeros e 1, que a gente chama, fazem as coisas acontecer nas nossas máquinas, no nosso dia a dia, né? Sequências de zeros e uns, a cor amarela, 50 de zeros, sequências de zeros e um, é, faça tal coisa, né? Escreva a letra A, né? Então existe uma sequências exatas, né? Existe uma norma, né? Depois, se vocês quiserem pesquisar ou quiserem que o professor traga, né? Existe uma norma lá de como funciona esse alfabeto aí, como que funciona essa regra de língua aí da linguagem de máquina, né? Então, sequência de zeros e um lá, 00111, 0000, não sei o que lá, nessas sequências assim, a letra A, entendeu? Letra B, letra C, cores, e assim vai. Então, a máquina entende só isso. Então, por isso que eu falo aqui, seria possível, com dificuldade, falar diretamente com a máquina? Sim, seria possível, porque a gente tem essa linguagem disponível para a gente, né? Só que seria muito mais difícil a gente aprender a essa linguagem do que aprender uma linguagem específica, a qual a maioria delas é inglês, né? Então a gente fala basicamente a nossa própria língua, né? Não basicamente, porque a gente fala português, mas normalmente o programador teria, né, que aprender inglês, né? Seria um requisito aí, né? Então, até peço para vocês aí, indico vocês, né? Faço que vocês estudem aí bastante a língua inglesa, né? É bem importante isso, mas a gente usa o inglês técnico e o que a gente sabe do dia a dia também é o suficiente, né? Também não precisa se preocupar assim, professor, eu não gosto de inglês, vou ter que fazer inglês. O inglês técnico aí vai te ajudar bastante, né? Mas se aprofundar seria o ideal aí para você entender mesmo, né? Algumas coisas, os comandos, a maioria são em inglês mesmo, né? Mas a gente consegue se adaptar mesmo sem ter conhecimento total da língua inglesa ali, né? Porque as programações, a linguagem de programação, elas foram desenvolvidas, né? A maioria nessa linguagem, né? Mas não teria dificuldade nenhuma da gente aprender, né? Como várias pessoas aprendem, tem crianças que aprendem, idosos que aprendem, qualquer um aprende, né? Não é difícil assim você entender como funciona essa linguagem da programação em algumas linguagens aí, né? JavaScript, Python, né? São linguagens que são escritas em inglês, né? A gente entende alguns comandos ali e a gente consegue tocar, bem tranquilo, né? O importante é a gente aprender a lógica por trás de tudo isso, como que funciona, aonde que são as sequências e como executar essas funções, né? E tudo essa parte aqui que o professor vai trazer para vocês.
aprendeu isso aqui, qualquer outra linguagem que vocês quiserem dominar no mercado aí, vocês vão conseguir, né? Eu indico vocês estudarem aí o Python, né? Que é a linguagem do momento aí do mercado, e JavaScript, né? JavaScript, ela está em várias plataformas aí, né? Principalmente quem vai mexer com front-end, que é um mercado que tem bastante serviço, né? E daí, junto com JavaScript, né? Trabalhar aí HTML, né? E CSS, né? A gente não trata HTML e CSS como uma linguagem de programação, apesar de considerar como fosse, né? Uma linguagem, tá? Curiosidade ali, né? Existe um debate interessante, né? Se a programação é mais voltada para a arte, né? Donald Knuth ali fala sobre isso, né? Se ela é mais voltada para arte, né? Ciência ou matemática, né? E Edzer ali fala que é engenharia, né? Ou se campo de completamente novo, né? Se esse campo é completamente novo. Então, assim, tem um debate ali. É arte, programação? Ela é uma ciência? Ela é uma matemática? Ela é uma engenharia? Ou ela é realmente um campo novo, né? Algo que surgiu aí, que nós temos que lidar como algo novo, né? Que ela não é nenhuma dessas outras áreas ali que eu citei, né? Então, essas pessoas ali, né? Donald, e o Edger e o David, eles têm esse conceito, assim, essa curiosidade para vocês saberem aí, esse debate aí, para saber em que lado nós estamos, né? Nós somos da arte, nós somos da ciência, nós somos da matemática, nós somos da engenharia, somos engenheiros, né? O que nós somos, nós programadores, né? Ou nós somos totalmente, completamente um campo novo, somos programadores e pronto, né? Somos tecnológicos, nascidos tecnológicos e somos uma outra ciência, né? O que nós somos, né? Então existe esse debate aí dentro do mercado, né? Só uma curiosidade para trazer para vocês aí, para a gente tentar entender, né? Como que funciona, como que pensam e como que eles enxergam nós, programadores, né? Tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta aí? Tá tranquilo? Tá tranquilo aí? Tranquilo, Júlia? O professor não tá meio enrolado aí na explicação? Tá tranquilo? Às vezes na minha cabeça tá funcionando de um jeito e as palavras estão saindo de outra, né? Tranquilo, Braia? Maravilha? Bora lá então. Complementando aqui, né, o que o professor estava falando para vocês, para criar um programa por meio de programação, né, é necessário ter algumas estruturas, né, dentro de uma linguagem lógica. Então, existem vários tipos de linguagem, como eu citei para vocês. Diferentes partes de um programa podem ser escritas de diferentes linguagens também. Então, existe uma junção de linguagens, né? Elas podem se comunicar dentro de um software só, né? Como eu já tinha dado uma aula para vocês, eu acho que, não sei, acho que foi para vocês. Existem vários programas, né? Que nem o WhatsApp. O WhatsApp ele usa dois softwares, né? Para que ele funcione, né? Uma linguagem específica para o usuário e uma linguagem específica para a parte do servidor dele, né? A parte que cuida dos dados. Então, acontece normalmente isso, linguagens ali, outras linguagens se comunicando para fazer funcionar, né, um software ou alguma função ali dentro da web, né? Então, aqui nós temos aqui que aprender algumas coisas antes de entrar numa linguagem, né? Que seria a própria lógica de programação. Então, nós temos que entender como que é a lógica, como que funciona, né? Os scripts, né? Como que funciona ali, é você trazer essa parte da lógica, entender os princípios para que a gente possa programar, né? Então, aqui a gente tem o exemplo ali, naquela imagem ali, nós temos Java, Python, PHP, JavaScript, né? Java é totalmente diferente de JavaScript, né? Não sei se eu contei a história para vocês. JavaScript só pegou a onda da, da popularidade ali do Java, né? Quando nasceu, que Java era bem famosa e estava no top, né? Só pegou a onda e falou assim, vamos colocar o nosso nome de Java porque vai fazer sucesso, né? Não tem nada, não tem uma junção ali entre as linguagens, né, de programação, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Java é Java, JavaScript é outra coisa, tá? Então a gente tem que entender a lógica de programação primeiro, como que funciona, depois entender, escolher uma linguagem, né, para trabalhar. Você pode escolher várias linguagens, como eu disse aqui, né? Você pode trabalhar com 2 linguagens, 3 linguagens dentro do que você quer trabalhar. E daí você escolhe a linguagem, daí você tem o algoritmo, né? Você tem que entender o algoritmo, nós vamos estudar sobre algoritmos, né? E nós vamos falar um pouquinho de lógica de programação. Então seria essa sequência, assim, né? Que teria que ter, esse conceito que teria que ter na nossa mente aí, de vocês, para a gente começar a entrar nesse mundo de programação, né? Então, a lógica de programação, né, tem que entender todos esses princípios aí. Uma linguagem específica que a gente vai ter que estudar, né? Professor, preciso aprender todas? Não, não preciso aprender todas. Professor, posso aprender só uma? Pode aprender só uma. Professor, seria recomendável eu aprender pelo menos mais uma ou duas? Seria recomendável, sim. Seria recomendável você conhecer um pouco de tudo e só entender uma especificamente total? Eu acho que sim. Eu preferia assim, né? Eu conheço um pouco de JavaScript, um pouco de Python, né? E daí tem as linguagens, as engines de jogos, né? Que são específicas também, linguagens específicas, né? A Godot, a Construct, o Unity, né? São linguagens, são nativas de alguma linguagem dessa aqui, linguagem de C, linguagem de Java, né? São nativas de Python, mas elas são linguagens mais são específicas, né? Tá? Então tem essas linguagens no mercado aí. Eu recomendaria para vocês estudarem Python e JavaScript, tá? Então se vocês dominarem aí, conhecerem Python e JavaScript, vocês estão prontos para o mercado, vocês vão sair já empregados, né? Trabalhando, né? Empregados é a maneira de dizer, né? A maioria dos programadores, né, são PJs, né? Trabalham livres, né? Trabalham nas suas casas, né? Trabalham home office, né? Poucos trabalham em escritórios, né? Bem poucos mesmo, né? E a maioria é PJ mesmo, né? Presta serviço, né? Fazem manutenções, né? Front-end, principalmente, tem bastante no mercado. Ou programadores de jogos, né? Que trabalham em alguns escritórios também. Mas os escritórios são híbridos, né? Trabalham um pouco no escritório, um pouco home, né? E assim vai. Essa flexibilidade que a programação nos apresenta, né? Nos possibilita, né? Lembra que eu falei? Programação possibilita você ganhar bem, e é difícil hoje no mercado, né? Você ganhar bem, junto com a liberdade de você trabalhar onde você quiser, né? Você pode estar na praia, você pode estar no Havaí, você pode estar dentro desde que tem internet e computador, né? Dentro de um cruzeiro, você pode estar aonde você quiser, né? Trabalhar para Portugal aqui do Brasil, trabalhar para o Canadá aqui do Brasil, ou trabalhar, né, nesses próprios países aí que precisam, esses países que eu falei para vocês precisam de mão de obra o tempo todo, tá? Estão precisando agora nesse momento, né? A gente tinha que formar aí 600 e poucos mil programadores aí, pessoal da tecnologia, né? E a gente consegue formar por ano só 400 e pouco. Então, a demanda está muito mais do que a formação, né? Então, está precisando de mão de obra. Você saindo daqui entendendo programação, né? Você já consegue ganhar os seus primeiros dólares aí, né? Ou euros, né? Esse mercado paga muito mais em dólar e em euro também. Tá? Então, dentro assim, mas como assim? Lógica de programação, professor? O que, que é isso, né? Vamos falar um pouquinho o que, que é lógica de programação, né? Então, o que, que é lógica? Você sabe me dizer o que, que é lógica aí antes de ler aqui? O professor vai lendo aqui, você vai me respondendo aí. O que, que você acha mais sobre lógica de programação? É a organização coesa ali de uma sequência de instruções. Lembra? O Brian e a Júlia falou lá que são instruções, né, que a gente dá para o computador, né? E é exatamente isso a lógica de programação. Então, são instruções organizadas, né, em sequências ali, voltadas para a resolução de problemas, né, ou criação de um software ou aplicação. Então, sempre vai ter uma instrução, tem que ser coesa, né, tem que ter um script ali bem organizado, coesa, uma sequência de instruções, porque a máquina ela é inteligente e burra ao mesmo tempo, né? Vou falar baixo aqui, senão o meu computador escuta, né? Por quê?
Porque ela é perfeita em executar as coisas. Ela sabe executar perfeitamente. Só que se você não souber pedir para ela, pedir alguma coisa errada ou colocar muita sequência de instruções sem lógica, né? Por isso que a gente está estudando lógica, ela não vai responder, né? Ou ela vai responder errado, e daí você vai ficar frustrado. Meu Deus, a máquina que tem tanto poder de processamento não consegue responder uma coisa que eu preciso, né? E é porque você não soube pedir, né? Igual a inteligência artificial, o exemplo que eu dou para vocês. Ah, a inteligência artificial é burra, eu sou mais inteligente que ela. Aí você foi lá, gerou teu script dentro dela, você escreveu um monte de sequências confusas que não dá para ela entender, né? E ela vai te responder aquilo que ela entendeu. Então não foi que ela é burra, né? É que você não teve uma comunicação, né, perfeita ali com a máquina, né? Acontece nas nossas vidas também, né? A gente que está se relacionando com pessoas o tempo todo, a maioria das vezes a gente não tem uma comunicação tão boa assim e as pessoas interpretam errado, né? Até eu fico preocupado o tempo todo aqui falando com vocês, se vocês estão interpretando, né, da maneira que teria que ser. Porque a minha cabeça pensa de um jeito, as minhas palavras saem de outro, e você entende do jeito que você está recebendo as informações, né? Aí cada um entende de um jeito, né? A Júlia entende de um jeito, que o professor está falando, o Luan de um jeito, o Brian de outro, né? A Júlia, né, entende, eu falo A, às vezes ela entende um A diferente, e assim vai. São comunicações, né? Então, para a gente entender um pouquinho da lógica, a gente estuda uma sequência de instruções coesas, né, bem elaboradas, a gente tem que ter dentro de nós isso da parte da lógica, por isso que a gente tem que exercitar a lógica, né? Ah, preciso ser expert em matemática, preciso, né? Não, né? São exercícios que a gente vai praticando e a gente vai ficando bom em lógica de programação. Lógica é uma sequência de instruções criada, dá para chamar de algoritmo, feita para computador executar uma função. Isso aí, Bernardo. Perfeito. Então, cada linguagem, né, tem suas próprias particularidades, como a gente já tinha falado sobre isso, como seus tipos de dados e as suas orientações. Mas a lógica por trás de todas é a mesma. Entendeu? Ó, o Bernardo contribuiu ali, perfeito, né? E por que é importante a gente entender bem a lógica da programação, né? Perceberam nas palavras finais que o professor falou aqui, ó? Por trás de todas as linguagens, independente do qual você vai escolher, né? A lógica da programação, ela é a mesma por trás de todas, né? Então, essa sequência de instruções com coesão, com organização, né? Que você sabe pedir para o computador essas informações, essas sequências de instruções, né? Detalhadas ali, perfeitas, né? E você vai ganhar na tua resolução ali no teu script, ganhar tempo às vezes, né? Às vezes você escolher um parágrafo de 20 linhas, você escreve com 5 linhas, né? Uma instrução. Não precisa você escrever tanto, é só você ter coesão ali na sequência, né? Saber pedir e que a máquina será executada com certeza, com êxito ali, o teu chamado de instrução, né? Então a linguagem, a lógica por trás de todas as linguagens vai ser a mesma. Por isso que é importante a gente aprender essa lógica aí, né? Essa bendita lógica, né? Ela é bendita sim, né? Porque ela tem necessário nas nossas vidas aí no meio do nosso meio de programação. Então ela serve como base para todas as outras linguagens, né? Por isso que é importante a gente aprender. E a gente vai fazer um exercício aqui então de lógica, né? Parece meio bobo assim, mas é importante esses exercícios de lógica aí, né? Então eu vou pedir para vocês me ajudarem aí agora, né? Então, faça aí no teu caderno, faça aí no computador essa sequência aí, e daí me escreva aqui no chat. Qual que é a sequência que você vai usar, tá? Então aqui, ó, vamos praticar e entender melhor um pouquinho da lógica, né? Então faça essa sequência aí no teu caderno. Pense comigo aqui, ó, o teu programa, é um café da manhã, tá? Então pense lá no teu cotidiano, no teu dia a dia, você vai tomar o teu café, então a gente vai fazer um programa agora, né? Vamos fazer um software aí de café da manhã. Então, organize ali, através dessas imagens, uma ordem lógica necessária para o seu programa funcionar, né? Como que vai ser o teu programa aí, tá? Você vai acordar, né? Você vai escovar os dentes, você vai preparar o alimento, você vai tomar banho,
você vai sentar na mesa, qual que é a sequência que você vai usar aí? Vou dar aí 5 minutinhos pra gente resolver, tá bom? Vou ficar mudo aqui agora e vocês pensem aí qual que é a sequência lógica que vocês vão fazer aí, tá bom? E cada um vai ter uma sequência, tá? Fique tranquilo aí. Daqui a pouco eu já leio ali os comentários ali. Vou dar 5 minutos pra vocês. Voltando, turma. Então vamos lá. Vou subir o chat ali pra gente ver como que foi as respostas, né? Só um minutinho aí, deixa eu subir ali. A minha equipe aqui vai me ajudar, a outra Nicole. Tem duas Nicole, tem a professora Nicole e tem aqui no estúdio a outra Nicole. Pode abaixar, Ni. Aí na sequência, isso. Então, o Brian falou 45132, né? Pode baixar. A Júlia 45132, né? Yali 45132. A grande maioria, né? A grande maioria ali foi numa sequência ali, né? Abaixa mais, olha, Gabriele. Deixa eu ver a Gabriele. Gabriele 41325 mudou. A Gabriele mudou a sequência ali, né? O Luan já escreveu mais certinho ali, né? Acordar, escovar os dentes, tomar banho, preparar refeições e comer. Colocou as palavras, isso ajuda, né? A gente a ter uma interpretação melhor. Mas não precisava, né? Mas ficou melhor, Luan. Obrigado. É isso que eu falo. Quando a gente pede uma coisa, a pessoa vem com mais, com excelência, né? Tem que ser elogiado, né? Mateus 4132, uma sequência do Mateus. Sequência do Bernardo 41532. Abaixa mais. O Caio 4132. O Vitor 41235. Mudou a sequência também. 4132. 41532. O Leonardo e o Luiz. O Felipe 41332, o Pedro 41325 e o Nicolas 43512, né? São a sequência de vocês, né, turma? Não estou falando que está errado, nem que está certo, né? Tem sequências diferentes aí, né? É até bom pra gente ver, né? A ordem, né? Algumas ordens não vão ser tão lógicas, né? Tipo, o que você tem que fazer primeiro? Primeiro você vai ter que acordar, né? Levantar da cama, né? Não tem como. O que você faz primeiro quando levanta? Abre os olhos, né? Essa é uma lógica, né? Não tem como você já acordar tomando banho, né? Tipo, puxar a coberta debaixo do chuveiro já, né? Não tem como. Então tem umas sequências, por isso que se chama lógica, né? Então quem falou lá, quem colocou 4 na primeira, e provavelmente vai ser 4 para todo mundo, não tem como você alterar essa ordem, né? Tipo, já colocar escovar o dente na primeira e depois levantar da cama lá no último, né? Então, essas sequências aí, por isso que se chama lógica, né? Mas a ordem ali de algumas coisas pode ser alteradas, né? Por exemplo, escovar os dentes, né? Escovar os dentes, existem pessoas que gostam de escovar os dentes depois de tomar o café. E não quando acorda, né? Existem pessoas como eu que gostam de acordar, tomar banho e escova os dentes debaixo do chuveiro, né? Uma sequência também. Então, existem várias sequências, né? Existem pessoas que vão preparar o lanche já no dia anterior, né? Tem gente que vai preparar o lanche ali nessas sequências ali que vocês me passaram. E tem gente que nem vai comer nada, né? Eu saio de manhã de casa para vir pro estúdio aqui, eu não tomo café. Eu tomo café aqui. Então a minha ordem seria totalmente diferente, meu programa, né? Então cada um vai ter um programa, cada um vai ter uma sequência, mas vocês entenderam que a lógica tem que ser bem lógica, né? Primeiro você tem que abrir os olhos e levantar da tua cama, né? 4. Isso tá certo, né? Se escovar os dentes é a próxima, aí tanto faz, depende de quem vai usar, né? Esse programa, né? Depende do usuário, né? Escovar os dentes seria a próxima, ou o escovar o dente pode ser a última, né? Então, depende de cada um, né?
Depende de cada um, tá? Então vamos ver aqui a lógica que eu montei, né? Não que tenha certo ou errado, tá, gente? É só pra gente trabalhar um pouquinho do raciocínio lógico aí, tá? Então, assim, a ideia seria, né? Deixa eu pegar minha caneta aqui. A ideia seria essa, né? Primeiro, né? Tem que acordar, né? Não existe. Isso aí é lógico. Isso aqui não tem como a gente inverter essa ordem aqui, né? Tipo, eu acordar aqui no final, né? Tomar o café antes, né? Não tem como tomar café antes de eu acordar, né? Fala, Ber. Ergueu a mão. 2 minutos para encerrar a aula, né? Tá bom, então. Ficamos para a próxima, né, turma? A aula foi bem rapidinho, né? Então é isso aí. Até a próxima, então. Tudo de bom para vocês.